Olá, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo? Espero que todos estejam aí muito bem de saúde, seus entes queridos também. E vamos dar continuidade. Acabou a molezinha, vamos voltar às nossas aulas. E as aulas de videoaulas acabam sendo, para mim, a melhor maneira de estar passando para vocês. Tá? Eu tenho uma internet muito baixinha aqui, então essa é a melhor maneira que eu tenho de estar passando todo o meu conteúdo para vocês sem ser interrompido, né? Enfim, vamos lá. O que faltou? Nós temos o terceiro capítulo que não foi concluído do primeiro módulo. Então, antes da gente entrar no segundo módulo, que a gente vai falar sobre ligações químicas, ligações metálicas, ligações covalentes. Antes da gente falar sobre as ligações, a gente vai ter que matar essa parte aí de propriedades de um sistema químico, classificação da matéria, diferença entre substâncias puras e misturas. Vou tentar em 2 vídeos estar matando esses 3 itens aí, pessoal. Tá? Vou passar toda a explicação para vocês. Terminando as explicações, terminando o vídeo, vou estar encaminhando para vocês uma lista de poucos exercícios para vocês memorizarem aquilo que a gente falou no vídeo, especificamente do vídeo. Tá? Depois eu peço também outras atividades como as do livro. Então é simplesmente para vocês me darem um feedback de que vocês estão assistindo o vídeo, estão compreendendo ou não. Tendo dúvidas, pessoal, vocês têm o meu e-mail, tá? É perciotorre@hotmail.com. Ou vocês podem estar utilizando um outro e-mail que eu criei também. Mas isso a gente fala depois. Por enquanto fica o do Hotmail mesmo, aquele que vocês me mandaram o trabalhinho inicial, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Propriedades de um sistema químico. O que é isso, turma? Para a gente falar sobre isso, vamos falar sobre matéria. E o que é matéria? Todo mundo já conhece essa famosa frase, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Inclui o que podemos ver, tocar, a terra, árvores, etc. E também que não conseguimos ver, como o ar atmosférico. O ar atmosférico tem massa? Sim, tem massa sim. O oxigênio tem massa, o nitrogênio tem massa, e é o que compõe o ar atmosférico. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o argônio, etc. Todos esses materiais, eles possuem massa. Então tem aí o exemplo, o garotinho aí assoprando uma bexiga e colocando numa balança de 2 pratos. Ele pôde verificar que a balança com a bexiga cheia desnivelou, mostrando que ela tem peso, tem massa. E ela vazia já tem uma massa menor, somente o peso da bexiga vazia. Ou seja, a bexiga cheia é mais pesada que a bexiga vazia. Mostrando o quê? Que o ar atmosférico tem massa. E o que não ocupa lugar no espaço, ou seja, não possui massa, são formas de energia, calor, luz, som. Nós não podemos pegar o som e pesar, não vai encontrar nada. Nós não vamos pegar o calor e pesar. Nós não vamos pegar a luz e pesar. Elas não têm massa. Tá bom? Corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria. Os químicos chamam de amostra, por isso que está entre parênteses amostra. Eu gosto de trabalhar mais com a palavra amostra. Então, a amostra é uma porção limitada daquilo que eu vou analisar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de água, eu quero analisar o cálcio na água. Quanto de cálcio tem nessa água? Então, pega para mim uma amostra de água, aí vai lá o auxiliar de laboratório e coleta um litro daquela água que eu quero analisar, que mostra que está dentro de uma representatividade a quantidade de cálcio naquele volume de água que eu vou encontrar. Seja no ar, coleta para mim aquele ar atmosférico, eu quero saber quanto de oxigênio tem nesse ar atmosférico. Existem aparatos que eu consigo coletar o ar atmosférico. Coleta aquele solo também, que eu quero ver a quantidade de mercúrio que tem, que é um metal pesado, que dá problema de demência. Nas pessoas eu quero saber se esse solo tem metal pesado. Então vai lá e coleta para mim. Aí vem um auxiliar e traz uma porção.
é chamado de amostra. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Visto isso, o que é a massa? A massa é uma propriedade. É uma propriedade onde expressa a quantidade de material existente em uma amostra em estudo. Ao lado direito dessa imagem, você vê o químico pesando numa balança analítica. Uma balança analítica, ela tem uma precisão muito maior do que uma balança comum, uma balança semi-analítica, por exemplo. Existem balanças de precisão com muito mais precisão do que essa. Essa tem 4 casas decimais em gramas, ou seja, ele pesa até 0,1 miligrama. Então vamos ver nessa tabelinha aí o que significa isso. Primeiro, a unidade padrão é o quilograma. Então, o quilograma para cima vem toneladas, quilograma para baixo vem gramas, né? E isso o que significa? 1 quilograma, note que as unidades, pessoal, kg, g, mg, mig, que é esse micrograma, que é um símbolo grego, né? Mi, que parece um Uzinho, né? Com uma perninha do lado esquerdo. Tonelada é um T minúsculo. Então, notem que todas as unidades têm letras minúsculas, tá bom, pessoal? Então, 1 quilograma igual a 1000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1 grama equivale a 1 milhão de microgramas. 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Então, pessoal, notem que a gente sempre vai partir do quilograma. Então, se 1 quilograma tem 1000 gramas, quanto equivale a 1000 miligramas? Equivale a 1 grama. Tá? Através dos exercícios a gente vai explicando isso melhor aí, tá bom, turminha? Vocês vão fazer muitas conversões. Muito bem, pessoal. Sobre sistemas, a gente vai falar sobre sistema aberto e sistema fechado. O que é um sistema aberto e um sistema fechado? Sistema aberto, onde há troca da matéria com o meio ambiente. E o sistema fechado, não há essa troca da matéria com o meio ambiente. O sistema é isolado. Tá? Então, se vocês olharem aí, o sistema químico de uma amostra, de um corpo, que é submetido ao estudo ou uma observação, ele pode estar num sistema aberto ou num sistema fechado. Ok? No sistema aberto, a gente tem um exemplo aí dessa imagem do lado esquerdo, os LMAs, as provetas, com líquidos, mas sem tampas, ou seja, estão trocando com o meio ambiente, certo? Já do lado direito você tem um galão de água e esse galão está lacrado, ou seja, não existe a troca com o meio ambiente do corpo da amostra que está dentro do galão de água. Tranquilo? Outra propriedade que a gente vai falar é do volume. O que é o volume? O volume, pessoal, todo material ocupa espaço. Volume é a extensão do espaço ocupado pelo corpo. E o Sistema Internacional utiliza a unidade padrão metro cúbico. Então, o que é um metro cúbico? Tá? O metro cúbico, pessoal, a gente olhando nessa tabelinha, equivale a 1000 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1000 litros. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1000 mililitros. Ou seja, 1 mililitro igual a 1 centímetro cúbico. E a gente tem que decorar isso, professor? Não. Imagine essa imagem aí. Dê uma olhada nessa imagem. É uma imagem mostrando um cubo de 1 decímetro de altura, de profundidade e de largura. 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Decímetro, 10 centímetros. Então, se eu tenho um cubo de 1 decímetro de altura, de profundidade e de largura, multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, decímetro vezes decímetro vezes decímetro, vai ter 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico
ele apresenta um volume de 1 litro. É a mesma coisa que 1 litro. Então, professor, significa o quê? Que se eu pegar um cubo de 10 centímetros de largura, 10 de altura e 10 de profundidade e encher ele de água, ele vai ter exatamente 1 litro. Sim, exatamente essa a definição. Mesma coisa ao lado direito da imagem, a gente pega essa mesma imagem e divide esses 10 centímetros em 1 centímetro, ou seja, um quadradinho. 10 quadradinhos de altura, 10 de profundidade e 10 de largura. Cada quadradinho desse, pessoal, equivale a 1 centímetro. Então, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, mesmo raciocínio. 1 vezes centímetros ao cubo. Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, já que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, dividindo ele por 1000, vai dar 1 mililitro. Ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 decímetros cúbicos, ou seja, 1000 litros. E quando que a gente usa esses volumes, pessoal? Para volumes baixos, a gente usa determinadas unidades. Para volumes altos, outras unidades. Para isso que servem as conversões de unidades que a gente vai ver mais para frente. Então, quando a gente quer falar sobre metro cúbico, a gente lembra de caixa d'água. Na página 199 tem uma imagem da caixa d'água, que ela tem um volume de 1000 litros. Então, 1000 litros a gente sabe que equivale a 1 metro cúbico. Então, uma caixa d'água que tem 1 metro cúbico, a gente vai saber que equivale a 1000 litros, ou seja, cabe 1000 litros de um líquido qualquer. E uma garrafa d'água de 1,5 litro, na verdade, é 1,5 decímetro cúbico, que equivale a 1,5 litros, ou seja, 1.500 mililitros, ou 1.500 centímetros cúbicos. Ok? Deem depois uma lida melhor sobre isso daí. Bom, pessoal, por que tem essa imagem aí da determinação do teor do etanol? Quando a gente vai num posto de gasolina e vai colocar combustível no carro, o carro é flex, cabe gasolina e cabe álcool. Na hora de colocar o álcool, existe um aparelhinho que ele está informando ao consumidor que aquele álcool que ele está colocando no carro está ok. Mas como é que ele sabe que está ok? Esse aparelho chama-se densímetro. O densímetro nada mais é do que um tubinho de vidro, um pezinho no fundo, e esse pezinho no fundo tem um líquido vermelho. Esse líquido vermelho ele vai subir por um capilar e vai encontrar um valor. Esse valor ele está indicando a quantidade de álcool, a quantidade mínima de álcool que tem, ou seja, a quantidade mínima de água que tem nesse álcool. Porque o etanol que a gente utiliza, que equivale ao álcool etílico, que é o álcool que a gente coloca de combustível nos nossos automóveis, ele pode ter até 4,9% de água. Então, 95,1% é indicado nesse patamar da corzinha vermelha. Ou seja, esse é um equipamento chamado densímetro. Está aí, eu trabalhei no laboratório lá em Minas Gerais, né, onde eu fazia análise dos combustíveis. E eu estou determinando a densidade da gasolina comum, colocando esse aparelho e fazendo a medida. Então, ele tem uma graduação. Nessa graduação, ele me diz o quanto que tem a densidade daquela solução. E o que é a densidade, pessoal? É o que a gente vai falar agora. A densidade é uma relação entre a massa e o volume. Toda e qualquer amostra material apresenta massa e ocupa o volume. Ou seja, massa e volume são propriedades gerais. A densidade de uma amostra é a razão da massa pelo volume ocupado. Então, pessoal, a gente tem a relação aí D minúsculo igual a M minúsculo sobre V maiúsculo, tá, pessoal? Esse V embaixo aí, pessoal, tenta imaginar que seria maiúsculo, tá?
foi digitado aí errado, foi colocado errado. O V é maiúsculo. Então, volume é V maiúsculo, massa é M minúsculo e densidade é D minúsculo. Densidade igual a massa sobre volume, ou seja, é a razão da massa que tem naquele determinado volume. Por fim, pessoal, nós vamos falar sobre conversões de unidades. Tem determinados exercícios que vocês vão ter que fazer conversão de unidades, isso é óbvio, né? Isso cai em vestibulares, isso cai até para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Então, conversões de unidades. Existem várias unidades de massa, volume, densidade e de outras propriedades de uma amostra, de um material. Às vezes é necessário converter as unidades. Uma das maneiras é pelo fator de correção. Pessoal, faltou falar sobre a temperatura. A temperatura é bem simples. Se vocês olharem na página 200, aqui está falando que o dispositivo de medida da temperatura é o termômetro, que é um tubo com uma escala e com um líquido mercúrio, etanol colorido, etc., que aumenta de volume com o aumento da temperatura. Nem falei muito sobre isso, pessoal, porque mais para frente a gente vai falar mais especificamente sobre temperatura. Mas na verdade é isso, é um tubinho de vidro com um capilarzinho dentro, igual o densímetro, onde ele vai aumentando a sua altura conforme vai aumentando a sua temperatura. Existe uma graduação e a leitura da graduação mostra qual é a temperatura que aquele corpo está envolvido. Tá? Voltando à conversão de unidade aqui, turminha. Então, basicamente, unidade fornecida vezes o fator de correção igual à unidade desejada. Então, se eu quero converter uma determinada unidade, eu posso estar utilizando um fator de correção. Então, o fator de correção é uma fração formada a partir de uma relação verdadeira entre duas unidades da mesma grandeza. Nós trabalhamos com a grandeza massa, grandeza volume, né? E essas grandezas podem ser feito esse fator de conversão. Então, por exemplo, eu tenho um exercício. Qual o comprimento em centímetros, entre parênteses cm minúsculo, de um cordão de ouro de 12 polegadas, entre parênteses pol, que significa polegadas. Não existe, pessoal, colocar 12 polegadas como 12P. É padronizado, é POL minúsculo. Não existe centímetros colocando CMT. Não, é CM. Então, as unidades têm que ser respeitadas, tá? Com relação ao tipo de letra, né? Não é maiúsculo, é sempre minúsculo. Quando tiver maiúsculo, tem que colocar maiúsculo. Por exemplo, litro em volume é maiúsculo. Tá ok? O resto aí, a grande maioria é minúsculo. Então, o que é esse fator de conversão? Então, vamos lá. Uma polegada, ele indica ali, tá? É igual a 2,54 centímetros. Essa é uma relação verdadeira. Isso é um dado que foi dado, né? Que foi informado. Então, o fator de conversão, se eu pegar uma polegada dividido por 2,54 centímetros, é uma relação. Agora, se eu inverter, pegar 2,54 centímetros dividido por uma polegada, é um outro fator. Um inverso do outro. 1 sobre 2,54 e 2,54 sobre 1. Qual é o fator que eu vou utilizar? Ora as bolas, pessoal. Primeiro, eu tenho que saber o que eu quero. Ele quer que você passe polegada para centímetros. Não é isso? Então, quantas polegadas tem? São 12 polegadas. Qual o fator que eu vou usar? O de cima ou de baixo? Eu vou usar o de baixo. Poxa, professor, mas como é que você sabe que vai ter que usar o de baixo? Eu vou usar o de baixo, porque se eu multiplicar 12 por 2,54 centímetros dividido por uma polegada, eu posso cortar essa polegada com outra polegada e vai sobrar centímetros. Tá? Se eu tentar fazer ao contrário, 12 polegadas vezes 1 polegada sobre 2,54 centímetros, eu vou manter polegada aí, né, pessoal? Não é verdade? E eu quero centímetros. Então, vamos lá, de novo. 12 polegadas vezes 2,54 centímetros dividido por 1 polegada,
Eu corto polegada, com a polegada das 12 polegadas, vai sobrar centímetros. 12 vezes 2,54 centímetros vai dar 30,48 centímetros. Ou seja, 12 polegadas é a mesma coisa que 30,48 centímetros. Ok, turminha? Vamos ver o exercício 2, por exemplo. Esse está na apostila, tá? São exercícios feitos. No exercício 2, pessoal, existe um erro aí, tá? E eu corrigi. O erro na apostila, ele informa que o resultado deu 6,20, mas na verdade dá 6,74. Tá ok? Então vamos lá. O etanol automotivo brasileiro apresenta densidade igual a 0,807 kg por litro. Olha o que eu falei para vocês, quilograma minúsculo e litro maiúsculo. O volume, pessoal, ele é o clicado litros, é sempre letra maiúscula, L maiúsculo, tá ok? O resto é tudo minúsculo. Quilograma por litro, ou seja, ela tem uma densidade de 0,807 kg por litro. Ou seja, em 1 litro cabem 0,807 kg. O exportador para os Estados Unidos necessita expressar a densidade do produto em libras. O que são libras? Em inglês, libras são pounds, né? Se escreve pounds. Por galão. Então, libra por galão é L minúsculo, B minúsculo, dividido por GAL minúsculo. Libra por galão. Então, a unidade libra por galão é LB sobre gal. Ok? Faça a conversão para o comerciante. Então, ele quer que você converta quilogramas por litro para libras por galão. Então, pessoal, eu vou ter que converter quilogramas e vou ter que converter litros. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que usar dois fatores de correção. Um para eliminar quilogramas e outro para eliminar litros. Eliminando quilogramas, eu passo para libra. Eliminando litros, eu passo para galão. Como é que eu faço isso? Ele dá esse seguinte dado. Um galão tem 3,78 litros e 1 quilo tem 2,21 libras. Então, notem, pessoal, que o volume de litro apareceu um novo, que é um galão. Um galão, então, significa... vê um galão de tinta? Um galão de tinta tem esse volume. Então, se você for comprar numa loja de tintas um galão de tinta para pintar uma parede, você sabe que ele tem 3,78 litros. Se não sabe, estão aprendendo agora. Ok? Então, é um valor padrão. Um galão tem esse volume. E 1 quilo, pessoal, tem 2,21 libras. Então, alguns países utilizam mais a libra do que o quilograma. Tudo bem, turminha? Se vocês verem lutas de boxe, luta de MMA, nesses outros países, né? Você vê que eles estão pesando e a pesagem sempre mostra em libras, nunca em quilogramas. São unidades que os países, cada local, cada país, cada continente utiliza de um jeito. Então vamos lá, pessoal. Se um galão equivale a 3,78 litros, eu posso usar dois tipos de fatores. Um galão dividido por 3,78 litros ou 3,78 litros dividido por um galão. Lembre, pessoal, o que eu quero cortar? Eu quero cortar galão ou quero cortar litro? Quero cortar litro. Então, eu vou ter que usar o fator de baixo. Por quê? Se eu multiplicar a quantidade lá, né? 0,807 vezes 3,78 litros dividido por um galão, eu vou conseguir cortar o litro. Mesma coisa por quilo ali, pessoal. 1 quilo equivale a 2,21 libras. Eu vou usar de cima ou de baixo? 1 quilo dividido por 2,21 libras ou 2,21 libras dividido por 1 quilo. Então, pessoal, eu coloquei a bolinha vermelha para indicar qual que é o fator que eu vou usar. Então, vamos acompanhar o raciocínio olhando à direita. 0,807 kg por litro. Notem que essa da bolinha vermelha foi o fator que eu usei de baixo aí do galão.
E aí eu posso estar cortando litro com litro. Porque quando eu multiplico 0,807 kg por litro vezes 3,78 litros, eu corto esse litro que está no numerador com o denominador daquilo que eu quero utilizar, que é o 0,807 kg por litro. Então eu vou cortar esse por litro com esse litro. Vai sobrar o quê? Galão. Então essa transformação já me transforma em galão. Multiplico 0,807 vezes 3,78, já não é mais litro, é galão. Só que agora falta converter a outra parte, que é o quilograma. Um quilograma tem 2,21 libras. Se eu quero eliminar quilogramas e passar para libra, eu uso o mesmo raciocínio. Eu vou pegar essa equação, esse fator de correção desse quadradinho amarelo. E eu coloquei ali ao lado. 2,21 libras por quilograma, eu corto o quilograma do denominador com o numerador do que eu desejo, que é o 0,807 quilogramas. Então, 0,807 quilogramas dividido por quilogramas vai sobrar o quê? Aquilo que eu tenho, que é libra. Então, pessoal, 0,807 vezes 3,78 vezes 2,21 vai dar um valor de 6,74. Corto quilograma com quilograma, litro com litro, vai sobrar libra por galão. Bom, pessoal, essa é uma aula inicial, nossa primeira aula. Depois a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Vou passar para vocês uma listinha de exercícios para vocês trabalharem justamente essa parte de conversão. E a gente já vai tocar a matéria daí para frente. E agora a gente vai falar sobre substâncias químicas, né? Classificação da matéria de um modo geral. Estado físico das matérias, né? Como é que ficam as moléculas no estado sólido, líquido, gasoso, né? Por que elas ficam mais agitadas? O que significa isso? O que é a temperatura? A gente vai falar isso no próximo vídeo aí. Tá bom, turminha? Aguarde então minha atividade. E até lá. Próxima aula, classificação da matéria. Obrigado.